estamos iniciando mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu me chamo Camila Almeida, sou aluna do terceiro ano B, estou aqui com Carol. Oi, gente, meu nome é Ana Caroline, sou do segundo ano e estamos aqui com a professora Arlinda, seja muito bem-vinda. Obrigada. A professora Arlinda é egressa da nossa escola, ela é formada em letras vernáculas pela UNEB, universidade em que também fez mestrado em crítica cultural. Não é isso, professora? Isso mesmo. É um prazer tê-la aqui conosco. Quer se apresentar, dizer algumas palavrinhas para todos? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, que inicialmente foi feito por Wilton, professor aqui de vocês, meu colega também da época da faculdade lá na UNEB. Tem um tempinho aí que a gente se conhece e está nessa caminhada aí dentro do ensino de língua portuguesa, do estudo de literatura. É um prazer estar aqui, numa escola que eu passei, como a gente estava conversando, um pequeno período, mas fui aluna da escola. E a gente fica feliz, uma oportunidade de retornar a essa escola, ver, além da estrutura muito bonita, é um trabalho também diferenciado, né? Sim, Com sim. o podcast de vocês, com o trabalho dos professores, da equipe toda, se empenhando aí para fazer uma educação de qualidade. Eu que agradeço, fico muito lisonjeada com o Que convite. bom. Então, professora, para a gente começar nosso bate-papo, né, a primeira pergunta é: há quanto tempo a senhora exerce a função de professora? Há 23 anos. Há 23 anos. Começo a trabalhar de 18 para 19, quando eu... Na verdade, desde o período que eu fiz magistério, Sim. Sim. sou da época do magistério, a gente já começava a substituir um professor, a dar um curso, mas efetivamente em sala de aula eu comecei, acredito que no ano de 2002 para 2003, quando eu começo a trabalhar, e até lá fiquei um período desempregada, mas sempre trabalhando como professora. Sim, São sim. 23 anos nessa caminhada aí. Como a Arlinda estudante, ela se conecta com a Arlinda de hoje, como professora? Eu digo que é um karma, né? Eu acredito que eu ataquei tanto a mente dos meus professores que eu permaneci na escola para poder retribuir. Mas eu me vejo muito nos meus estudantes, principalmente na questão do compromisso. Eu tenho um compromisso com o meu estudante pela aluna que eu fui. Sim. Eu fui estudante em Iambupe, eu estudei aqui um período muito curto, me mudo para Iambupe e fui estudante lá, da segunda série até quando eu concluo a educação básica. E meu compromisso com os meus estudantes é a questão de possibilitar eles, dar a eles a possibilidade de sonhar. Porque quando eu estudei na escola pública, a gente, que era estudante de escola pública, de origem humilde, não tinha direito a fazer uma faculdade. Ficava restrito aos filhos dos fazendeiros, aos filhos dos ricos, Sim. com a possibilidade de ir para Salvador, que nem a Lagoinha tinha a estrutura que tem hoje, eles iam e a gente ficava. E era uma revolta muito grande para mim ter a sensação de que eu não tive o direito de sonhar. Então, eu trabalho os meus estudantes terem o direito de sonhar, ter o direito de fazer o curso que eles quiserem, a faculdade que eles fizerem, dar o encaminhamento na vida que eles quiserem. Então, é um compromisso com aquela menina que não teve o direito de sonhar. E hoje tudo ficou mais fácil, né? Porque, como a senhora disse, na sua época em Alagoinhas não tinha a estrutura que Com tem certeza. hoje, e hoje tem. É mais fácil as Isso, pessoas irem para Alagoinhas até mesmo do que Salvador. isso. A senhora sempre quis ter essa profissão, nunca quis? Não. Eu Nunca fui passou pela professora. cabeça. Não, a gente não tinha direito, Sim, né? Ou você não tinha fazia possibilidade. contabilidade, ou você fazia magistério. Não Sim. tenho habilidade nenhuma com números, né? É uma dificuldade enorme. E a gente vai fazer o magistério, fui por conta de minha mãe, que tinha muito medo do que é que você vai trabalhar. Numa cidade pequena, você ter a profissão de professora já é um encaminhamento para uma possibilidade maior de conseguir um emprego. Então, eu vou diante do medo de minha mãe, do que é que eu ia fazer da minha vida. Uhum. E me encantei, né, com a possibilidade, principalmente, de fazer o que eu mais gosto na vida, que é ler e trabalhar sobre a literatura. Então, eu dei uma sorte muito grande de não ter tido o direito de escolher, mas me encantar por aquilo que eu comecei a fazer e que é a minha profissão, que é ser professora. Entendi. Professora, quais são as suas influências pedagógicas, as pessoas que inspiram a senhora nesse meio aí, né, de ensinar? Minha grande inspiração como pró de português é a professora Gracinha. Foi minha professora na quinta, sexta série. Ela, quando vai ter que ser professora, vai ser professora de quê? Vai ser professora de português igual a para Gracinha.
Foi minha grande inspiração. Mas tem vários outros colegas. Professor Osmar, professora Jailma, professora Fátima Berenice, professor Melo Miranda, o Wilton, que está ali, né, também é uma inspiração, e vários outros colegas que a gente vai conhecendo Ao decorrer. e aprendendo também com eles ao longo Sim. do processo. Sim. Professora, quais são as suas melhores lembranças aqui no SET, no período curto que a senhora passou aqui? Que hoje é SET, mas antes era Jairuase. Mudou o nome, né? Sim. Sim. Eu não tinha percebido. Para mim, ainda, cheguei aqui procurando o Jairuase. Não, até hoje eu ainda acho que eu estudo no Jairuase. Muita gente Eu já acho chama que, pelo nome. ainda pelo nome, né? Eu acho que a minha maior lembrança daqui é uma lembrança do compromisso com a educação, né? Da equipe que eu encontrei, representada pela professora Sônia. Eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, eu era uma menina de 8 anos de idade e vinha num processo de não estar inserida na escola, porque eu não sei se nesse período, 1990, não havia uma obrigatoriedade de matricular o estudante, eu estava fora de sala de aula. E quando eu chego aqui, venho morar aqui em Itamira, que Sônia sabe da minha situação, que eu estava fora de sala de aula, eu me lembro de todo o empenho dela e das outras prós, de me acolherem e matricularem para que eu não perdesse o ano letivo e tivesse a oportunidade de ser inserida no ambiente escolar. Então, eu acho que a palavra, né, que move a minha lembrança do período que eu estive aqui é o compromisso do educador com o seu estudante. Né? Porque realmente elas poderiam ter dito, não, você já está fora de sala, eu não posso fazer nada por você, né? Mas elas tiveram todo esse cuidado e essa preocupação de me acolher realmente e permitir que eu estudasse aqui. E lembro da escola, lembro das atividades, das professoras. Em uma época que era difícil, né, ter esse acesso, como a senhora disse. Então, assim, foi uma ajuda, foi um abraço. Foi apertado e quentinho. Professora, como a escola te inspirou a seguir essa carreira de docente? Eu acredito que realmente é a ideia do sonho, né? Nós, como educadores, nós temos um compromisso não só de transmitir o conteúdo. Sim. Acho que a pandemia mostrou isso. O conteúdo Sim. o Google passa, a videoaula transmite para vocês, Exato. mas é um compromisso do vínculo e da possibilidade de dizer a vocês que vocês são capazes. Se nós estamos aqui, muitas de nós, professoras, estivemos Sim. nos mesmos lugares que vocês estão, com as mesmas dificuldades, né? As mesmas questões de vida. Se foi possível para nós, também é possível para vocês. Eu acho que a gente tem esse compromisso com o educar para a criticidade, o educar para ser um cidadão crítico e ativo, mas principalmente pelo sonho. Sim. Sonhar é revolucionário. A senhora falou de professora Sônia, mas teve outro professor, outra professora que marcou? Aqui Durante- na escola, a minha primeira prova, eu não estou conseguindo lembrar o nome dela, né? Eu não tive com ninguém agora, passei até na casa de Kátia, dona Celi, mas eu não tive tempo de perguntar o nome da prova, eu não estou me recordando agora, peço desculpa a elas. Tranquila. E como que eles influenciaram nessa sua trajetória? Tanto a professora Sônia quanto os demais professores. Eu acho que com esse olhar para além do que é minha obrigação. Né? Então, o professor tem a obrigação de cumprir o seu dever de educar, passar um ensino formal, mas essa obrigação acolher não é uma obrigação, se preocupar, elaborar várias provas para aquela estudante ser inserida no processo, não estava como obrigação, mas estava com a ideia realmente do ser humano, do educador que acolhe. Da né? essência, né? Isso. Eu acho que fica esse ensinamento de que a gente está aqui para prestar um serviço dentro do espaço escolar, mas a gente está também para receber o filho de alguém. Né? Hoje eu sou mãe e eu penso assim, quando eu mando a minha filha para a escola, eu quero que ela seja olhada e acolhida com afeto, com respeito, e é assim que a gente tenta também receber os filhos dos outros. Sim. Não, eu tenho certeza que toda vez que a senhora acolhe um aluno, a senhora lembra de como foi acolhida e de como se sentiu bem, né? Sim. Porque eu realmente estava fora do ambiente escolar, né? Minha família mudava muito, entrou o ano letivo e eu fiquei fora do processo, tanto eu quanto meu irmão, que também estava na idade escolar. Ele veio também, estudou aqui? Veio, agora eu não lembro como é. Ele estudou também, mas acho que no mesmo processo. Ele era menorzinho, Sim. deve ter sido, não sei se alfabetização, qualquer coisa assim, que ele era bem pequenininho ainda.
Entendi. Professora, quais são as maiores dificuldades para a senhora atualmente, assim, em ser professora? Acho A que o senhora já sistema enfrentou? dificulta, né? A Sim, gente cada vez mais tem um trabalho burocratizado, 200 mil planejamentos, sistemas, chamadas online, internet que não funciona. Há uma burocratização do trabalho do professor, há uma desvalorização da com figura do certeza. professor. A gente Com muitas vezes é certeza. xingado como professor, né? Falta, eu acho que a escola, hoje em dia, o sistema, a nível federal, vem se preocupando em manter o aluno na escola, mas não tem uma preocupação que o aluno perceba o quanto é importante estar na escola. Então, talvez Sim. vocês hoje recebam as bolsas, mas não entendam o que é que essas bolsas Significa. representam para que vocês estejam aqui. Sim, Então, a gente tem, infelizmente, um número grande de estudantes dentro do espaço escolar presos pela bolsa, mas não presos pela vontade de aprender. E isso vem dificultando também o trabalho da gente. Existe, né, a utopia de que a gente trabalha pelo sonho, que a gente trabalha pelo Enem, que a gente quer ver você sonhando, mas existem esses entraves do dia a dia, nessa falta de respeito com a figura do professor, que a gente, para se manter nessa vontade de continuar fazendo e continuar motivado, é realmente por meninas assim como vocês que estão aqui para fazer a diferença, com certeza. né? Porque é complicado você Imagino. manter-se motivado. Fala-se muito que o professor precisa motivar o estudante. E quem motiva a gente? Sim. Exato. Né? Porque nós também somos Porque seres muitas das vezes não humanos. tem reconhecimento dos alunos e nem da sociedade. Muitas das vezes Muitas vezes. criticam, julgam, falam, a educação tá assim por conta dos professores. Mal sabe eles que justamente O professor também tem as suas dificuldades, né? exatamente. Não é só o aluno. A O gente, professor às também vezes, passa. planeja uma aula. Eu lembro, a primeira vez que eu levei Caetano Veloso para a sala de aula, eu passei 3 dias deprimida. Ninguém gostou, né? Porque, assim, talvez aquele grupo não estivesse preparado Sim. e eu não estivesse entendendo que eles não estavam preparados. Mas a gente prepara, a gente coloca um emocional ali naquela aula que você preparou, no tempo que é da sua casa, o seu tempo de descanso, para às Sim. vezes você chegar lá e o aluno lhe destratar, né? Ou fazer pouco caso, Descaso. ou ficar lá no fundo conversando, ou às vezes nem virar para te olhar, ele já entra, já senta virado para o colega. Tem esse tipo de situação. A gente não agrada todo mundo, né? Nem quero também. A Faço a senhora mínima trabalha na questão. rede estadual, não é isso? Sim, E ainda lidar com jovens na cidade de da idade de 15 a vocês. 18 anos, eu sei que não É é. ótimo, por incrível que pareça. Porque, assim, eu tenho 23 anos de sala de aula. E a gente cansa. E vocês têm uma energia que eu já não tenho mais. Então a gente vai se alimentando de vocês. A gente suga vocês um pouquinho também, assim, no bom É uma sentido. troca de aprendizado, né? Isso, de energia mesmo. Exato. Tipo, eu não tenho a mínima vontade de estar maquiada às 7 da manhã, mas tem muita gente que tá. Com Então a gente certeza. vai, olha ali, vou arrumada, porque as meninas não estão arrumadas. Né? Sim. Existe uma troca, né? Não, não é fácil todo dia, nem também é difícil todo dia. E Acho que também a gente depende do vai. jovem, né? Tem aquele jovem que é mais tranquilo de lidar, mas tem aquele jovem que já vem de casa, né? É. Não tem como a gente moldar na escola. Acho que moldar é uma palavra complicada, porque quando a gente molda, a gente prende naquela vontade nossa. E aí você sempre vai se frustrar, porque você não vai mudar ninguém, cada um é do sim. seu jeito. Eu acho que é a questão de vocês entenderem o que cada espaço pede de vocês. Né? O que é que nesse momento eu tenho que fazer? Eu digo, eu tenho uma filha da idade de vocês, ela tem 17 anos. A gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que é preciso. Sim. E dentro da escola, a gente quer ir para conversar, para se distrair, mas naquele momento também é preciso você sentar e estudar. Eu acho que vocês têm essa dificuldade de. Eu sou ótimo para dizer que é necessário agora tomar rumo e Sim. sentar, né? Mas também é legal conversar. Eu acho que é um dosar, né? E se tiver a ideia do respeito partindo do professor, mas também voltando do aluno, a gente vai construir uma relação de boa, assim, né? Uma relação tranquila. E é bom trabalhar com jovem, com adolescente. Eu gosto. Gosto bastante mesmo. A gente consegue estabelecer com vocês uma conversa, às vezes, mais produtiva do que gente da minha idade. Gente com minha idade já está moldado. Exato. Você Opiniões não. formadas, a gente tá Isso, formando A gente tá ainda, né? formando. Estão querendo cabeça entender. Você pode não aberta. concordar comigo, mas você vai querer entender qual é a Sim, forma que seu eu pensamento. penso. Até Pois é. mesmo conversar para mostrar minha opinião, falar eu também tenho uma Isso, opinião. isso. É gostoso É bom, trabalhar com sim. vocês. E dentro daquilo que eu faço, que é o que eu mais gosto de fazer na vida, que é trabalhar com literatura,
Aí a gente consegue puxar um monte de conversa legal, assim, com vocês. E redação, e os temas. A gente vai puxando. Dá pra fazer um trabalho legal. Então, essas seriam as suas maiores alegrias, né? Que era o que eu ia perguntar agora. Minha Essa minha troca. maior alegria é ver um aluno meu conseguir fazer o que ele queria da vida dele. Sim. É pegar esse celular aqui em janeiro, conseguir a bolsa para o que eu queria. É encontrar, não posso deixar de falar, Bruno, Jordana, Iris, Christian, e Eles tudo muitos e felizes muitos, agora, vamos em ver, casa. todos encaminhados na vida. Sabe? Aquela sensação de que E dever você- cumprido, é, né? porque a gente tem um compromisso com vocês. Todo professor tem um compromisso. Né? A ideia realmente de que a gente não está aqui. A gente quer que vocês. Às vezes a gente é rígido, chato, nem todo mundo vai gostar e tal. Mas é porque a gente pensa lá na frente. Daqui a 5 anos, você é terceiro. Daqui a 5 anos, você é linda, toda armadinha lá se formando. Sua família, Precioso. né? Amém. Sua família toda feliz, emocionada. E a gente vai estar de longe também feliz, emocionado com a vitória de vocês. É o que todo professor quer, é o que motiva a gente, é o que faz a gente passar por cima do sistema que cai. Você preenche todas as notas, o diabo do sistema cai. É o que faz você vir e entender que apesar daquele aluno que não virou nem para te dar uma boa tarde, você tem que estar ali para se dedicar para os que querem. Sim. É isso que faz a gente seguir. Então, professora, o seu período aqui na escola foi bem pequeno, né? Mas como a senhora vê a evolução do SET quando essa era estudante para os dias atuais, hoje? Eu acredito que a gente sempre ouve falar, Sim. né? A gente mora numa micro-região, a gente ouve falar, o trabalho de vocês eu acompanho muitas vezes pelos projetos estruturantes. Uhum. Eu sempre vou com os meus estudantes e sempre vejo vocês, o pessoal do Áurea dos Humildes também participando. A gente vê que é uma escola que está conectada com a atualidade, é uma escola que está sabendo aproveitar a estrutura que foi dada pelo Estado, né? Essa estrutura aqui de escola particular, como o pessoal gosta de dizer, e vocês estão produzindo saberes diferentes aqui dentro desse espaço. Então, o que a gente ouve falar da escola é sempre muito positivo, né? Do trabalho de vocês, dos professores, são pessoas que a gente conhece fora daqui. Professor é amigo de professor, então a gente Sim. a gente se Conversa, conhece. entende. desabafa um É. pouco também. E conhece mesmo. Sim. Como Conversa a gente, sobre- a região acaba É que todo mundo é pequena. meio parente, todo mundo conhece todo mundo, né? A gente Sim. vai ouvindo Sim. sobre o trabalho de vocês. Professora, qual a importância da educação na formação de um cidadão? Acredito, talvez não seja justo a gente colocar a responsabilidade toda em cima da educação, porque cai para cima de nós, professores. Sim. Mas eu sou fruto de uma transformação de vida através da educação, né? Eu hoje tenho estou aqui por conta da educação. Senão eu não teria voltado aqui para ser convidada para dar uma entrevista para vocês se não fosse pela educação. Eu tive a possibilidade de sonhar através da educação, de realizar os meus sonhos através do meu emprego como professora, né? Então, eu acredito que a educação ela permite um abrir de portas e essa possibilidade que você concretize aquilo que você sonha. Ou você tem um pai para lhe bancar, ou você tem que correr atrás. Sim, Como 90% ou mais da população brasileira não tem um pai para bancar, nós precisamos correr atrás. E é através da educação, da sua formação com qualidade, porque hoje a gente observa que a faculdade está mais perto, a possibilidade de cursar um nível superior é mais possível, mas vem perdendo a qualidade. Sim. Né? Eu estou dentro da universidade, mas de que jeito é que eu estou lá? Como é que eu estou me formando? Qual a qualidade do profissional que eu estou buscando construir? Sim. Então, é a educação que vai lhe permitir ser um diferencial dentro daquela área que você está exercendo, né? Direito, medicina, o que seja. Professor, o bom profissional, né? O que se dedicou, o que estudou, é ele que vai fazer a diferença. Sim, sim. É muito da pessoa, né? Sem cair na meritocracia. Sim. Né? Sem cair na meritocracia. É o compromisso seu com você mesmo e também de dar uma volta, né, nesse sistema, quebrar essa bolha do sistema e permitir que estudantes de escola pública ocupem os espaços. Minha maior felicidade como professora é chegar num espaço de gente assim que tem um preconceito com estudante de escola pública e dizer meus estudantes tiram 900. Uhum. Tem um estudante de 980. Tem um estudante com bolsa na Católica de 100%. Né? Então, quando você nota as notas que a gente consegue dos estudantes que se comprometeram, que se dedicaram, né, dentro do espaço da escola pública, é a mesma nota de um estudante que está lá na escola particular. Sim.
né? Então, vocês conseguem, a gente consegue fazer essa revolução. É uma revolução enorme. A gente perceber cada vez mais o estudante de escola pública ocupando esses espaços, né? Com uma educação de qualidade. Apesar de tudo. Sim, verdade. Professora, como a senhora vê o papel do professor na sociedade atual? A gente é eu nem sei se a gente é resiliente, se a gente é guerreiro, se Porque é assim, estamos no mês utópico. do professor, né? A gente, é necessário falar, né? Sobre como o professor é valorizado na nossa atualidade, né? Sim, A verdade é que a gente não é valorizado, Exato. né? A gente não tem uma valorização, a gente não tem uma remuneração, a gente percebe que o que se paga para o professor muitas vezes é visto como um absurdo o professor Sim. ganhar X, quando o médico sim. trabalha meio turno e ganha 2x, o que um professor ganha no mês todo, né? A gente percebe que E não esse tem médico passou por um professor, professor. por vários, na verdade. A gente percebe que nós vivemos numa sociedade que não valoriza o professor, Sim, né? Há uma e ainda mais quando esse professor é um professor que permanece no processo do estudo. É um professor que se qualifica constantemente, que vai crescendo. O entorno se incomoda com isso, né? A gente percebe que nós não temos ainda esse lugar de reconhecimento dentro da sociedade. Sim. Muitas vezes, por parte de todos, sim, né? A gente vive nessa utopia. Existe todo um discurso de valorização e de importância do professor no mês de outubro. Caiu dia 30 o Tchau. salário do professor, Pois ninguém é. lembra mais da valorização. Então, é muito, muito discurso para pouca prática. é isso. Né? A gente só vai, de fato, mudar o contexto da sociedade brasileira quando nós tivermos, na prática, essa valorização do professor. O reconhecimento, não somente da remuneração, mas também da condição de trabalho. Eu não tenho como ser uma boa professora de redação com 12 turmas, com 45 alunos cada uma. Ou como os professores da área de humanas, que tem 20 turmas. Eu espero que o pessoal escute a gente aí, vão reformular a grade, né? A gente precisa de tempo para saber, no mínimo, o nome de vocês. Exato. Como é que vocês aprendem? Hoje a gente vive um processo de inclusão cada vez maior dentro do ambiente escolar, com 20 turmas, com 45 alunos cada turma. Como é que a gente vai conseguir? Criar aquela conexão, aquele, né? Até passar realmente todo o seu conhecimento, né? Que já é difícil, né? A gente já sabe que é complicado, Sim, né? A gente conseguir fazer tudo, tudo. né? E o tempo reduzido, com maiores salas e a quantidade grande de alunos, fica mais difícil ainda, né? Se Quando torna eu era quase estudante, impossível. a gente tinha, não lembro agora se no Fundamental 2 ou eram 4 aulas de português, hoje são 2. Sim, Né? Então, essa redução ela acarreta também na qualidade do trabalho, porque é tudo muito rápido, tudo muito resumido, verdade. né? Então, a gente percebe que precisa ter essa reformulação. Sim. E, professora, quais são os maiores desafios que a educação enfrenta hoje em dia? Eu acredito que a gente precisa se atualizar no sentido de que vocês mudaram, vocês querem uma coisa diferente, talvez mais moderna, mais digital, mas a gente precisa entender, construir uma ponte do que a escola tem como função, que é passar o conteúdo formal, que é o que vai cobrar vocês no Sim. Enem, no vestibular, nas provas, nas avaliações externas. Como é que nós vamos criar essa ponte entre o que vocês querem e o que a gente precisa fazer? Acho que nosso maior desafio é esse hoje. Porque vocês vivem que é uma geração diferente da minha. Essa dificuldade de entender que não é só o que vocês querem, mas o que é necessário é cada vez mais difícil na geração de vocês. Sim. A gente não entendeu ainda como é que faz esse meio termo do que é que vocês querem e do que é preciso. A gente precisa realmente criar um ambiente de harmonia desse novo jovem. Né? Porque para a gente é difícil lidar com vocês, no sentido de que, por exemplo, quando eu fui adolescente, a gente não tinha, dentro de uma sala de aula, a quantidade de estudante que tem hoje em dia com questões de ordem psicológica. Sim. É um desafio para o professor. Sim. Como é que nós vamos lidar com vocês? Como é que eu vou chegar aqui para falar de literatura, sendo que você hoje está, sei lá, com uma crise de ansiedade, ou não dormiu direito porque não conseguiu. A gente precisa entender o que está acontecendo. E não é o professor que vai sozinho. Precisaria de uma estrutura né, escolar, para além da figura do coordenador, do diretor, mas um psicólogo, né, para que ajudasse a gente a criar essa ponte. Sim, não trazer sei se vocês atenção têm a nesse Eu presença acho aqui. que
A senhora é jovem, então, assim, Obrigada pela parte boa. mesmo estando nessa área há 23 anos, temos professores muito mais antigos que eu acho que acabam enfrentando muito mais uma dificuldade pelo fato de, ao que 30, 40 anos, antigamente o aluno só saía da escola com o ensino que era programado, e hoje em dia não. Vocês sabem a importância de um aluno sair com aquilo que ele precisa, como a senhora disse, mas também sair com conhecimento do mundo. Sim. Conhecimento político, conhecimento Sim. social, conhecimento. Então, assim, é um desafio para vocês e principalmente para esses professores mais antigos, porque eles não encaixar. viveram essa época de ensinar o aluno a saber, a pensar, Sim. né? São os desafios. Eu me formei, minha filha tinha 60 dias. Minha filha tem 17 anos. Eu me formei com ela no colo, colei grau Eu também, com minha ela mãe também. no colo. E eu digo todo dia, se eu tivesse permanecido com aquele conhecimento, assim, de 17 anos atrás, eu não estaria fazendo o que é preciso ser feito hoje. Então, há uma necessidade do professor estar em constante formação, mas para isso eu preciso ter condições de formação, Sim. né? Para que o professor se afaste, para conseguir fazer um mestrado, um doutorado, normalmente não é dado o direito. Às vezes precisa ser feita até ação judicial para conseguir esse direito. Terminei, tem umas 3 semanas, uma pós-graduação online, mas dedica tempo, leitura, elaboração do TCC e tudo, e a gente não tem nenhum tipo de diminuição de carga horária, liberação da AC ou qualquer que seja ajuda para que você continue se formando, continue se atualizando para que eu entenda o que é que você quer me dizer. E esse apoio seria de cima, né? Sim, deveria haver dentro da estrutura, né, esse período de qualificação, porque achar que na C a gente vai ter tempo, não vai, porque são 26 aulas, eu acredito que são 26 aulas semanais, a gente precisa usar esse tempo, que já não é suficiente, a gente ainda trabalha em casa também, para estar preparando aula, corrigindo, fazendo, trazendo algo diferente, pesquisando o que é que está acontecendo aí no mundo, qual é o possível tema da redação do Enem, 200 coisas, que se você não tiver esse tempo, você não vai conseguir fazer. Sim. Né? Então, a gente precisa pensar nessa formação continuada do professor, dentro daquilo que dá prazer ao professor. Porque, às vezes, o curso vem pronto, mas não é o que eu quero. A gente também tem querer. Vocês não têm o querer de vocês, a gente também tem querer. Eu só quero estudar literatura. Não quero estudar mais nada. Tô numa fase da minha vida que eu não quero mais. Então, eu não quero o curso que mandaram obrigatório. Eu quero que me dá prazer. Tem esse direito. Eu tenho, mas eu estou dentro daquilo que eu trabalho, que é a literatura, que é a produção de texto, né? A gente Que é o que a senhora gosta. A última pós que a gente fez agora foi uma parceria do governo do estado da Bahia com a Universidade, com a UNEB e um grupo de pesquisa chamado de Adorim. A gente fez uma pós-graduação em gênero, raça e etnia, para entender como é que são essas questões de gênero, de identidade racial, de identidade das questões de sexualidades dentro do ambiente escolar. Como é que nós vamos receber vocês, acolher, respeitar essas novas diversidades que a gente precisa, porque há 23 anos atrás elas não estavam aqui, elas estão chegando e eu preciso receber da melhor forma possível. Exatamente. Professor, o Enem tá chegando, eu vou fazer o meu Enem como treineira, mas Camila vai fazer já valendo. A ansiedade vem, né? A Sim. gente fica nervoso, fica com medo de não ser suficiente para a prova. Qual seria a mensagem que a senhora passaria para os estudantes, assim, hoje? Eu acredito que o Enem é uma prova muito difícil, Sim. né? É difícil no contexto, é difícil. Cansativa. Cansativa, né? Vocês ainda devem ter aqui na sala, mas talvez 90% das escolas não tenham aparelho de ar-condicionado no mês de novembro, diante de todas as mudanças climáticas. É muito quente, então Mas a gente não faz aqui, não. Não? A gente faz em Amup. Mentira. É Esplanada em Ambupe. Eu nem sei como é que se pode estar lá. Acho que nem todas as escolas têm essa estrutura do ar-condicionado. Eu caí em escola nova. Eu caí em Vocês escola já no chegam passado lá, também. já chegam lá cansados, já chegam lá nervosos, já chegam lá com toda uma pressão da estrutura familiar. Além do mais, ter que sair mais cedo por conta que ônibus pode quebrar. Então já bate aquela ansiedade. Desde 10 horas da manhã você já tá naquela ansiedade. Até esperar até 1h30 da tarde é mais complicado. Não é fácil. Não é fácil. Mas também não é a única oportunidade sua de fazer. Né? Você você vai lá. Eu digo aos meus alunos do primeiro ano, nem vão lá, se quiser lá, e vá passear. Porque no primeiro ano você... Né? Entenderam, né? Fundo. Vamos Não, passear.
não viu ainda o conteúdo seguir o todo, conselho. não vamos sofrer com quem não tem necessidade de sofrer. Segundo ano, para você começar a se ambientar, Uhum. né? Entender que é outra questão que a gente está vendo. As regras de funcionamento, o que é que você pode fazer, o que é que você não pode fazer naquele espaço. Qual é a caneta que você deve usar, qual que você tem que guardar, porque a gente percebe que vocês estão com a dificuldade de entender as regras básicas de funcionamento assim, né? Então, Tá não bom. pode celular, e vai levando o celular. Tem que entregar no tempo X. Acho que é outra questão, assim, que a gente observa. Que você que é do segundo ano tem que aprender. Exato. Para quando Chegar no chegar no terceiro, terceiro. você já entendeu que lá você vai seguir As o regras. roteiro, né? Você vai seguir as regras. É uma prova que requer muita atenção, muita resistência física e psicológica, mas é uma prova necessária, principalmente para o estudante de escola pública, porque é aí que está a oportunidade de vocês. Exato. Né? O Enem é um divisor de águas para o estudante de escola pública, principalmente na parte da redação, porque vocês têm uma vivência de mundo que muitas pessoas que estão presinhas dentro da realidade de escola particular não têm. Vive lá na bolha cor-de-rosa e vocês sabem. Não consegue ver os problemas. Não sei. Vocês conseguem, vocês vivenciam, vocês têm um diferencial da vivência e da capacidade de reflexão que o estudante de escola pública, com a família mais, realmente na ideia da bolha mesmo, assim, ele não consegue ter. E é aí que a gente percebe essa revolução, que é uma revolução dentro da estrutura brasileira, que é o estudante de escola pública se formando em médico, engenheiro, no que ele achar que deve. Né? Ocupando o espaço que ele achar que deve, sonhando o que ele achar que deve. Não mais. Eu não tenho nada contra o ensino técnico, mas se o estudante quiser. Sim. Se ele não quiser, ele não faz. O que é que você quer? Acho que a pergunta é essa. O Enem permite vocês responderem o que é que eu quero. Uhum. Entendi. Professora, e para encerrar nosso podcast, quais conselhos a senhora daria para quem está pensando em seguir a carreira docente? Ser um eterno aprendiz. Sim. Nunca achar que você sabe tudo. Pra Nunca qualquer achar, profissão, eu pra acho, qualquer né? profissão. Principalmente na nossa, porque o curso da licenciatura, ela não te forma para dar aula. Uhum. Né? Ele te dá uma estrutura teórica para que você entenda. O curso que você faz durante 4, 5 anos, ele é um curso que fica aqui. O processo da sociedade, que é com que você vai trabalhar de fato dentro da sala de aula, ele é constante. Né? As mudanças vão acontecendo, as demandas vão acontecendo, tudo dentro da sala de aula. Então, a gente precisa estar conectado com essa ideia do aprendiz, do professor pesquisador, né? Esse professor que vocês falaram aí, da ideia do trabalhar a criticidade do aluno, trazer o pensamento crítico. É isso que me faz não ficar obsoleta. Senão, você já tinha me substituído pelo tablet, pela videoaula. E aí, quanto a pandemia serviu para ensinar vocês que o professor é necessário? É necessário. Né? E é esse puxar, é esse motivar, instigar. É você ir para casa e dizer, hoje eu tenho 3 trabalhos da professora para entregar. É oportunizar vocês fazerem coisas diferentes dentro da escola. É esse espaço aqui que pode talvez virar a profissão de vocês futura. Eu acho que o professor que instiga é esse professor que permanece estudando, permanece em formação. Porque se a gente acha que sabe tudo, eu estaria com o mesmo conhecimento lá de quando eu tive minha filha e colei grau. E quanta coisa a gente aprendeu depois. Quantas visões diante do processo do ensinar, do que é literatura, dos autores que a gente deve muda trabalhar. e a gente precisa se atualizar, Muito, né? é. E se a gente que trabalha com vocês, que são jovens, não tiver esse pensamento, aí a gente fica meio perdido, assim, né? É por isso que eu preciso o tempo todo estar me atualizando para eu entender o que é que vocês vão me dar, Exato. né? O que é que vocês têm para me dar. Que a gente vai trazer em sala. É. Verdade. Convívio. Bom, professora, chegamos ao fim do nosso podcast. Agradeço a sua presença. que Foi agradeço. maravilhoso tê-la aqui. Professora, a senhora quer deixar algum recado para algum aluno, alguns alunos? Acho que todos os estudantes, né? Porque vocês têm que aproveitar a oportunidade aí da equipe de vocês, dos professores, dos estudantes, renovar sempre esse espaço aqui, inventar outras atividades, né? Para além da sala de aula, para além da aula normal, como vocês gostam de hoje. Tem aula normal, né? As aulas mais divertidas e onde vocês mais aprendem são essas aulas diferentes. Exato. Né? Aproveitem esse espaço, usem, se apropriem desse espaço escolar, porque é o que vai construir
o que vocês vão ser no futuro, de fato. Né? Sim. O profissional que vocês vão ser dentro das escolhas de vocês, dentro dos sonhos de vocês. E com leveza, né? Não precisa... Obrigada, professora. A senhora me deixou mais confortável diante do Enem aí, com suas palavras, me com confortaram. leveza. E tem Enem em 2024, vai ter em 2025 também, vai ter em 2026, né? A gente precisa ter isso em mente. Ter isso em mente, mas também tem a ideia do compromisso. Eu não sou obrigada a dar conta de tudo agora, mas eu tenho um compromisso comigo. Não é com a PRO, não são com os diretores de vocês. É realmente esse compromisso com o que vocês querem na vida. Meio que assim, eu não preciso carregar o peso do mundo todo neste momento, mas o que eu puder fazer, eu tenho que fazer, porque é pra mim, eu não vou estar fazendo pra ninguém, eu vou estar fazendo pra mim. Isso. Porque a gente tem um problema muito sério hoje no Brasil, que eu não vou saber repetir agora o número, mas a gente tá com uma geração nem. Nem estuda, nem trabalha, nem faz nada. É um grande problema. A gente que é mãe, que é professor, é o maior problema. Espera cair do céu. Não, tá apático diante da vida. Sim. Né? Não tá trabalha, esperando. não sei se espera ou se não espera. É um problema gravíssimo. Porque a gente está numa sociedade que está envelhecendo, o Brasil vem envelhecendo num ritmo muito grande, não vem renovando, cada vez menos filhos, e com esse vácuo aí, nem. Então, é um problema. Porque seria nessa fase que seria a parte que, vou dizer a parte trabalhadora, no caso, a parte realmente que dá vida pelo país, né? Isso. Que vai gerar riqueza, vai gerar renda, que é o que o povo pensa, né? O povo quer... A sociedade capitalista pensa na gente como essa como máquina essa parte produtiva. realmente trabalhadora. E a gente tá com a juventude que deveria estar ocupando os espaços, nem trabalha, nem estuda, nem tem perspectiva. É uma coisa que me assusta. Sim. Né? Eu acho que o que a gente como professor, como pai, como família, precisa se atentar hoje para o filho, é para que ele não engrosse mais esse número, né? Essa porcentagem, mas que ele se entenda, se perceba e se coloque no mundo, estudando, ou trabalhando, ou fazendo algo, que ele se sinta parte e realmente integrando alguma coisa. Porque na minha visão, a família, né? O contexto ali familiar é muito importante nesse sentido, no contexto de motivar. Motivar. Às vezes a gente não tem motivação, entendeu? Às vezes a gente até quer, mas não tem aquele incentivo ali. Ó, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Eu acho que é uma coisa muito importante. O papel familiar, o papel do pai em estar incentivando ali constantemente o filho a seguir o seu objetivo. E um pouquinho de cobrança também. Vocês não Exatamente. gostam não, mas tem que ter. Porque se deixar... livre a aí. gente vai ficar na praia o dia todo, né? Todo mundo queria estar na praia. No calor desse era o que a gente queria fazer. Com certeza. Mas existem, mais uma vez, a ideia, né? De como é que você vai seguindo as regras, como é que você vai se encaminhando, entendendo que as frustrações existem, que é outra questão da faixa etária de vocês. Vocês têm uma dificuldade muito grande de lidar com a frustração. A frustração existe. Existe o tempo para se fazer tudo. Acho que realmente é uma questão do educar-se para o viver em sociedade. Exato. Por mais que a gente se ache de civilizado, a gente vem se afastando dessa ideia do como é que você vive, como é que você precisa entender as regras do jogo, vamos dizer assim, né? Sim. Para que a gente sofra menos. Se eu entendo que eu preciso vir para a escola, que a aula começa 1 e vai terminar 5, para que eu vou sofrer? É isso. Né? Eu não preciso estar aqui. É o professor que está me obrigando, é a estrutura. Não, eu preciso. Quem precisa sou eu. Né? A gente precisa. E falta isso nos jovens, acho que entender. Entender que precisa. E que, assim, que quem está pedindo, não está pedindo para o seu mal. É isso. Está te pedindo ou determinando aquele horário porque é para o seu bem. Eu vejo que tem uma dificuldade de vocês entenderem isso. Aí vocês entendem daqui a 5 anos. Aí encontra na rua, eu perdi a época da escola, tenho uma vontade de voltar e aproveitar de novo. Já foi. Já foi. E eu tô dizendo isso porque como que eu convivo no meio dessa juventude, criou-se meio que uma cultura de que errado é aquele que estuda. Sim. Entendeu? Aquela pessoa que realmente quer algo com a vida, meu Deus. Entendeu? Vem muito da ideia, na minha leitura, né? Muito da ideia das redes sociais. Também. Sim, na minha leitura, doutorzinho, não nasci para estudar, meu pai vai pagar minha faculdade. Sabendo que... Muito. Não, e também da ideia de que você pode ganhar 20 milhões sendo influencer. Sim. Ou a gente viveu há 4 anos atrás um governo onde o professor era inimigo da nação. Onde quem tinha um certo conhecimento
a mais da média era visto como inimigo da nação. Sim. Então, isso vai perpetuando. Eu lembro que quando eu era mais jovem, era bonito ser inteligente. Hoje em dia, Hoje em o dia- aluno, ele tem vergonha, É isso. No né? sentido Porque que eu o queria falar. entorno os valores estão deturpados. Estão trocando É porque, os assim, valores. antigamente, eu acredito, né? Não posso dar certeza, mas para você crescer na vida, muitos cresceram mais por educação, pela educação, no caso. E hoje em dia, você tem a oportunidade de crescer em outras Em outros áreas. meios. Então, simplesmente ignoraram a educação e falaram assim, não, eu simplesmente vou aqui numa casa de aposta, vou jogar até conseguir um dinheiro bom. E nesse ciclo, ou a internet, eu virar influenciador, ou tantos outros meios que tem hoje em dia de se ganhar dinheiro, de crescer na vida sem ser pela educação. Então, eu acho que eles estão Indo pelo caminho fácil. estão Mais indo fácil. pelo mais. Mas Mas a o que vem gente fácil, vai fácil também. Estudar não é bom. Cansa. 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 Cansa de certa forma, entendeu? Cansa. Ninguém, tipo, vai passar o dia Mas inteiro assim, estudando. o que a educação lhe oferece não é só dinheiro. Exato. A educação lhe Falta oferece isso, falta pensar isso. você se construir como um sujeito, você crescer como pessoa. E isso é muito maior do que dinheiro. Se posicionar Né? em sociedade. Quantas pessoas têm dinheiro e são vazias? Eu acho que Né? Tem conhecimento... até a frase pobre menino rico. Não sei se vocês É. já viram. É vazio, tem nada, não acrescenta nada. Né? E aí teve até uma. Eu não vou saber repetir agora uma frase eu vi na internet de uma live que teve entre Boulos e o Marçal, e ele Sim. fala do prestígio. Você não tem prestígio, né? Você na sociedade, você não. Porque o professor não tem prestígio, a educação não tem prestígio. E enquanto isso, a gente não vai evoluir. Quanto a gente for uma nação onde a educação seja vista como algo menor, ter uma formação, né, for tida como algo menor, vergonhoso, sentir vergonha de gostar de estudar, a gente não vai crescer. Porque o gargalo do Brasil hoje é que a gente é o maior exportador de carne, maior exportador de grãos, uma das piores educações do mundo. Eu não vou ser uma nação de primeiro mundo enquanto a gente não tiver uma educação de primeiro mundo. Sim. E para isso eu preciso que a educação seja tratada com respeito para todos. Porque o jogo do tigrinho, a influência da digital, ele solta na minha mão como água. Não é nada. Não é sólido. Líquido. E precisa líquido, quebrar vamos. meio que o tabu de que quando a gente fala de educação, a gente não tá falando somente de história, geografia, as Sim. matérias. Educação é a base de conhecimento. E conhecimento é tudo nessa vida. É a única coisa que o outro não pode que não tirar. pode tirar É o conhecimento. É o que a senhora disse sobre o pobre. E você entra e sai de Que é qualquer rico. lugar. Principalmente a gente que é uma sala cheia de menina. É a educação Sim. que vai dar ousadia a gente de levantar o nariz e não permitir que ninguém abaixe. Pois é. De Né? lutar pelos seus direitos, de saber quais são Porque eles. quando você não tem esse empoderamento através da educação, muito mais fácil que o outro te domine. Sim. Né? Então, a gente precisa, sim, assumir esse lugar. Na área que você quiser. Seja agro, educação, ser professor, engenheiro, o que for, médico, advogado, o que for, você precisa se apropriar daquilo que você está trabalhando. Ou você pode trabalhar com estética, que você acha que aparentemente, não, tem 200 mil coisas para se aprender na área de estética. Você está se educando. Né? Quais são os lá, colorismo, as tintas e não sei o quê, tem mil coisas. Tudo na vida, é como você falou, Carol. Como você falou, tudo é possível você aprender. Sim. Tudo é possível você aprender. Né? A gente precisa dominar aquilo que a gente quer fazer. Para que a gente se empodere. O empoderamento está aí, a partir do momento que você se torna dona de si e que nada nem ninguém me subjuga. Exatamente. É muita ousadia na vida que a gente tem que ter. Amei. Encerramos aqui nosso podcast da melhor maneira possível, Sim, né? Com esse professora. bate-papo, com essa troca. Espero que a senhora tenha gostado. Adorei. Adorei. E é um prazer nosso tê-la aqui. Espero que Tenho mais tenhamos oportunidades para a outras senhora vir nos oportunidades. visitar. Venham, me né? convidem, que eu Com venho. certeza. E o professor Não vai Wilton, um faltar. recadinho aí pro senhor. O Wilton, me convide, o Convide ela. Wilton, né? O Wilton é uma pessoa maravilhosa. É Sim. um amigo aí de longas datas, de muitas leituras, de muita rebeldia. Hoje a gente está mais calmo, mas a gente já foi mais rebelde aí na época do estudante. De muitas leituras, acho que o que muda a minha vida é a literatura. Né? O que muda a minha vida é a literatura. Eu consegui, de fato, fazer do que eu mais gosto de fazer na minha vida, que é ler, minha profissão e minha revolução diária. Né? Trabalho como professora, escrevo,
Posso vir depois falar das minhas escritas também. Com certeza. Uma Né? honra. Então, aí, as ordens da escola, as ordens de vocês. Ah, professora, Tudo que obrigada. vocês precisarem, podem contar comigo. Obrigada aí a vocês. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar com algum amigo, porque esse episódio foi incrível. Eu acredito que foi uma aula sobre o que é educação. Então, assim, compartilha com um amigo. Quando a gente falou sobre o Enem também, aquele amigo que tá ansioso, compartilha aí pra escutar as sábias palavras da nossa professora. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. gente. Tchau, tchau. Um Vejo beijo. vocês domingo lá em Hamburgo, porque eu sempre dou uma volta para saber das novidades. Pronto.